taxa Selic subiu para 14,75% ao ano e ainda deve subir mais esse ano aí no decorrer das próximas reuniões aí do Copom. Com a taxa Selic nesse patamar aí, obviamente a renda fixa se torna muito atrativa para conservadores. Quem não é conservador enxerga bons momentos para investir em renda variável. Mas vamos comentar aqui aonde você pode deixar seu dinheiro investido aí em renda fixa de modo seguro e principalmente aí para aquela reserva de emergência, que é aquele dinheiro ali de resgate diário / imediato que você tem que ter ali guardado para algumas ocasiões, tranquilo? Eu vou deixar uma tabela aqui embaixo aonde eu procurei aí alguns bancos aí, tanto banco digital ou nos bancos tradicionais que a gente tem aí, busquei mais ou menos ali o rendimento deles ali de acordo com o CDI que eles informam no banco, calculei ali dentro de um valor de R$ 5.000 aí, se você deixar esse dinheiro ali investido durante um ano, para a gente perceber aí onde seria o melhor banco, onde vai ter aí uma rentabilidade maior e também explicar algumas especificidades que algum desses investimentos, apesar de serem todos de renda fixa e contarem com FGC, obviamente, mas tem algumas particularidades aí e diferenças entre os investimentos, tranquilo? Quem está gostando dos vídeos, não esquece de se inscrever no canal, dar aquela curtida no vídeo e bora pro conteúdo. Bom, se vocês observarem a tabela aí, eu peguei o PagBank, o BMG, Mercado Pago, Banco Neon, Sofisa, Pactual, Banco Inter, Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Itaú. Existem, claro, outros bancos aí, principalmente os digitais aí, mas eu acabei não colocando aqui porque alguns bancos, obviamente, apesar de estarem há muito tempo no mercado, não são tão seguros, apesar de contar com FGC, e aí eles também entrariam mais ou menos no rendimento do que tem aqui. Então, obviamente, se você tem rendimento próximo de um banco bem mais seguro, é melhor você deixar no banco seguro, tranquilo? Então, eu considerei aqui um valor investido aí de R$ 5.000. Por quê? Porque alguns bancos aqui, eu vou citar eles têm ali um limite de valor que você deixa investido para render esse valor aí do CDI que eles estão dizendo. Obviamente aí, quanto mais agressivo for o rendimento, isso é para captação de clientes. Então já fica bem claro aqui que quando você encontra um CDB aí pagando muito alto, obviamente isso é para captação de clientes, e aí pode ser que depois de algum tempo esse rendimento caia, ou então você tem que cumprir alguns pré-requisitos para chegar nesse rendimento. A tabela aqui eu botei obviamente aí tanto de rendimento quanto de retorno, que é claro que se tem um rendimento maior, ele tende a ter um retorno maior. Então ela está aí em ordem crescente aí de rendimento, no caso, decrescente, desculpa, ela está aí do que rende mais para o que rende menos. E aí o primeiro banco que a gente tem na lista aí é o PagBank, rendendo entre 30% do CDI. Isso é muita coisa, vai dar mais de 17% de rendimento aí numa renda fixa. Porém, aqui a gente tem aí a particularidade que o PagBank, esse investimento aí, é somente para novos clientes ou aqueles que não investiram nos últimos 6 meses no banco. Então, se você já tem conta e já investe, não vai pegar, beleza? Até quando vai ficar 130%? A gente não sabe. Então, caso você faça essa aplicação aí, é bom que você fique de olho. E, obviamente, ele está no topo aqui do nosso retorno de investimento. Se vocês observarem aí no fim da tabela, já descontado o imposto de renda aí de um ano, depois de um ano e um dia, digamos assim, né, que é 17,5%, vai dar um retorno em cima de 5.000 de R$ 790,97. Então tá bem superior aí a 10%, praticamente sem risco nenhum. O segundo banco aí é o BMG. A gente tem um limite aí de até R$ 150.000, e aí ele vai ter esse rendimento lá, batendo no final R$ 730,12. O terceiro banco aí, que é recente esse rendimento, é o Mercado Pago. Ele rende até 5.000, vocês observarem, eu botei esse limite aí, o limite para o rendimento é até R$ 5.000 e até o presente momento ele está rendendo 115%.
vai te dar um retorno aí no final de um ano de R$ 699,70. O Mercado Pago é importante vocês observarem aí pelo menos 1 a 2 vezes por semana, porque ele muda tanto esse rendimento quanto as regras do jogo durante aí as semanas, no decorrer das semanas. Eu postei um vídeo aí no canal já falando especificamente aí desse rendimento no Mercado Pago, então quem quiser é só dar uma checada lá que eu explico exatamente as regras para ter este retorno e esse investimento. Outro banco aí que eu botei na lista é o Banco Neon, batendo 112%. Depois, para não prolongar demais o vídeo, já vou falar dos outros bancos aqui. Sofisa 110%, BTG Pactual 105%, porém, apesar do limite de aplicação estar aqui 100 mil no BTG, ele só vai render 5 mil, na verdade, acima de 100 mil reais. Então, digamos que para réis mortais, né, como nós, é um pouquinho difícil, mas botei aqui na lista só para efeito de comparação. Então, lembrando, BTG somente acima de 100 mil reais. Aí depois peguei outro banco digital ali, o Banco Inter, e passei para os bancões aí, os bancos grandes aí, Banco do Brasil, Bradesco, Santander e Itaú. Eu considerei aqui 100%, porém varia. Eu mesmo uso muito aí tanto o Santander quanto o Bradesco, e tem vezes que eu vou lá botar o meu dinheiro de reserva de emergência, digamos assim, e aí tá 99%, hora tá 100%, o próprio Bradesco aí às vezes está 97%, hora tá 100%, então eu peguei ali considerando 100% para facilitar um pouquinho a visualização e as contas. Então, se vocês observarem na tabela de retorno e de investimento, a gente vai ver que ali até o BTG Pactual ali batendo 638, o restante, se a gente pegar qualquer rendimento aí na casa de uns 100%, vai dar um retorno de R$ 608,44. Então, quando a gente compara aí esses investimentos dos bancões aí, como por exemplo o PagBank lá em cima, a gente vai ter aí praticamente R$200 de diferença no retorno em um ano. Isso é muito, porque eu estou considerando somente 5 mil reais investidos aqui. Então, obviamente, quanto maior o investimento, maior vai ser essa diferença. E é claro, quanto mais tempo ficar ali a alíquota de imposto de renda ali ela for menor, que depois nessa daqui é só de 2 anos, a diferença também vai ser muito maior. Então, no fim das contas aí, se tivesse que investir num banco desse hoje, eu colocaria ali um pequeno valor, no caso ali, no PagBank. Por quê? Ele é 100% seguro? Nada é 100% seguro, obviamente. Porém, ele já tem alguns anos de mercado aí, ele conta com o FGC, ele tem esse limite aí de até 2 milhões para estar nesse investimento, para quem não tem conta, então seria o melhor banco para você investir hoje. Eu colocaria 100 mil reais no PagBank? Não. Por quê? Primeiro, apesar de contar com o FGC, é um pouco difícil assim para você receber esse dinheiro, você recebe, mas demora, é um montante muito alto e obviamente quando a gente para analisar esse investimento alto com o conteúdo todo que o banco pode te entregar no investimento tão alto assim, não compensa, porque quando você joga um valor alto desse no banco, você espera outras coisas além do rendimento, como por exemplo, bons cartões. Então não é o caso do PagBank, tranquilo? Eu, digamos assim, botaria ali até a casa de uns 10 mil reais, eu deixaria ali tranquilo, sem medo, rendendo. Depois disso, eu passaria ali talvez para o Mercado Pago, nesse limite de 5 mil aí, e grande parte aí, considerando que você teria um montante alto, eu já migraria para bancos maiores. Até o próprio BTG, apesar de o limite ali para os 105% ser acima de 100 mil, mas você também consegue 100% no BTG ali, que já é um banco grande, um banco sem problemas. Então, valores pequenos, deixaria nesses bancos já citados aí. Agora, caso você tenha interesse em movimentar valores muito maiores, eu sugiro aí que você bote aí nesses bancos tradicionais. Vai render um pouco menos, mas você vai ter uma segurança aliado, obviamente, ao quê? A outros benefícios que o banco vai te proporcionar por essa gama de valor muito alto aí, tranquilo? Lembrando que isso daqui é para aquela pessoa conservadora ou que quer a sua reserva de emergência que não tem apetite ao risco. O que seria isso? Eu não quero investir em renda variável, por quê? Porque pode ser que eu perca meu dinheiro, tranquilo? Então a gente está tratando aqui somente de renda fixa.
É claro que é bom ficar sempre de olho aí nessas taxas, ficar acompanhando também aí de 45 em 45 dias o Banco Central faz a reunião aí para definir a taxa da nossa Selic aí, e obviamente a nossa inflação ela está subindo, lembrando que isso aí provavelmente diminui um pouco do seu poder de compra, porque o real ele sofre uma desvalorização aí, digamos, mês a mês. Mas com esse rendimento aí batendo na casa aí de 15, 17% ao ano, é um excelente rendimento para você aproveitar da renda fixa no momento, para um dinheiro que você não pode perder, tranquilo? Se tiverem algumas dúvidas aí sobre renda fixa ou até mesmo sobre outros bancos aí que eu não coloquei na lista, é só deixar nos comentários que a gente troca uma ideia bem melhor aí, beleza? Abraço!